Olá, eu sou Ricardo Feltrin, bem-vindos a um canal de jornalismo e entretenimento. De vez em quando, eu também vou contar um pouco de história da TV. Tem vários capítulos aqui que eu já fiz para os membros do canal, não os inscritos, os membros, as pessoas mais generosas que não só se inscrevem e deixam o seu polegar, como ainda se tornam patos membros. Começa com um ovinho e você vai evoluindo qual um Pokémon até virar um pato de diamante e outras coisas aí. Hoje eu quero contar, se a minha gata parar de fazer bagunça, eu quero contar para vocês uma história triste da televisão brasileira. Acho que é uma das mais horríveis que eu conheci desde que eu comecei a cobrir. E é sobre a Glória Pérez. Muita gente sabe da história, óbvio, quase todo mundo, né? A tragédia que aconteceu em 1992. A Daniela Pérez, filha da Glória, uma menina, uma atriz em ascensão nessa novela de Corpo e Alma, foi barbaramente morta por dois psicopatas, né? Essa senhora aqui, né, que hoje trocou de nome, Paula Tomás, mudou de nome, exige agora privacidade, etc., né? E muita gente fala assim, não, mas ela já pagou a pena. Sim, pagou do ponto de vista social, né? Mas moral e espiritualmente espero que ela pague de outro jeito. E o outro psicopata, né, que era o ator que fazia um par, era um par temporário da Daniela Pérez nessa novela. A Daniela não ia ficar com ele de qualquer jeito, né? Na verdade, ela ia acabar ficando mesmo com o Fábio Assunção. Mas, enfim, deixa eu contar para vocês a história. Tudo essa tragédia acontece ali em 28 de dezembro de 1992. Esse imbecil do Guilherme de Pádua ainda vai abraçar a Glória Pérez para se solidarizar, né? Porque ela estava sofrendo. Gente, uma coisa horrorosa. E simplesmente isso acontece quando faltava 3 meses para acabar a novela. Para quem não lembra da sinopse, de Corpo e Alma era uma novela que falava não só de relacionamentos, né? Sobre fidelidade e sobre transplante de órgãos. Tinha o Tarcísio Meira, Beth Faria. Beth Faria era uma mulher meio submissa, e o Tarcísio conhece a Bruna Lombardi, né? Bettina, que era o papel da Bettina. Só que ele entra nessa crise, porque ele é um juiz extremamente íntegro, honesto, e se apaixona por uma mulher, mas ele ao mesmo tempo fica com culpa, e aí eles planejam que vão viajar, acabam não viajando. Vou fazer spoiler, porque essa novela espero que nunca entre no Globoplay, né? Nem sei se está lá, mas espero que não. Eles vão viajar, né? Tipo assim, uma fuga, só que chega na hora ele não tem coragem e não foge. E a Bettina, que é a Bruna Lombardi, fica furiosa, pega um carro, vê que foi abandonada, esse carro sofre um acidente, ela morre, tem morte cerebral, e aí o coração dela é transplantado para Cristiana Oliveira, que é o... Gente, é uma história muito bonita, que estava indo, explodindo de audiência na época. Quando acontece essa tragédia, o que você acha que acontece com uma mãe? A mãe simplesmente desmorona. Você perdeu a sua filha, cara. Sabe? O amor da sua vida. E a Glória não tinha mais condições de continuar escrevendo a novela. Estava no fim, gente. Só faltava 3 meses. E aí ela pediu para sair. Aliás, a equipe de produção inteira não queria mais continuar a novela, queriam interromper a novela. Mas os interesses econômicos da Globo falaram muito mais alto do que isso. E assim, a Glória pediu para a Globo, falou, não tenho mais condição de fazer isso, olha o meu estado. E a Globo, creiam ou não deixou a Glória Pérez se afastar. A Globo só precisava colocar um outro autor no lugar dela para terminar a novela. Mas nem isso ela quis fazer. Não só isso. A Globo, segundo eu apurei, chegou a ameaçar a equipe, e eu acredito que até a Glória, que deveriam cumprir o contrato, que a vida é vida que segue, e que não era, se alguém quisesse sair dali, ia sofrer a represália de acordo com o que estava com o contrato. Então, olha que ponto chegou, né?
uma mãe ser humilhada, ser obrigada a trabalhar em luto com a morte da filha. A filha sendo enterrada e ela obrigada a continuar a escrever algo que ela não precisava, e já ia acabar em março, isso é 28 de dezembro, mas o que valeu mais alto ali, o que falou mais alto para a Globo era a necessidade de cumprir o acordo, né? Você é mãe, você perdeu tua filha, ela foi assassinada por um ator que estava com ela aqui, todos contratados à Globo. Ora, isso não é problema da gente, se trata de cumprir aí o seu contrato. Bom, como vocês sabem, esse canalha morreu, né? E ainda virou meme o padre avisando que ele tinha morrido, né? Morreu agorinha mesmo, né? E daí eu tenho um canal aqui que eu não estou alimentando muito, canal de buscas e mistérios sobre religião, e eu sempre falo sobre destino, né? O que é o destino na visão, sei lá, cristã, na visão budista, xamânica. E aí eu fico pensando, né? Porque muita gente diz assim, não, aqui se faz, aqui se paga. Isabelita, sai daí! Ela quer desligar o... aqui se faz, aqui se paga, né? Então, olha só, olha o que ele fez com a Daniela Pérez. Olha o tipo de morte que ele deu para uma menina, né, que tinha toda a vida pela frente, uma atriz em ascensão muito boa, sempre elogiada, ela tinha conquistado, o personagem dela nem era principal e tinha conquistado o público, e olha o tipo de morte que ele deu para ela. E ele, no caso, ficou ali preso 7 anos, virou pastor, fazendo a pose de quem se arrependeu, a gente sabe que não é verdade, e do ponto de vista de justiça, ele teve uma morte imediata, né? Ele teve uma parada cardíaca ali, parou, acabou. Quer dizer, ele não sentiu dor, não sentiu nada, provavelmente, né? Quem ficou sentindo foi ela, né? Foi a mãe. Que o canalha ainda foi lá abraçar a gente, isso é inacreditável. Deus do céu. 33 anos vai fazer, né, esse ano. Deixa eu colocar aqui, eu gosto desse canal aqui, sempre de direito, vamos lá ver, ela falando dessa história. Tiveram acesso ao processo também. E nesse momento, a senhora, em algum momento, vamos colocar assim, em algum momento, a senhora sentiu que a justiça foi feita? Não, claro que não. Em momento nenhum? Não, em momento nenhum. Ficaram esses 5 anos aí na cadeia, mas não era bem uma cadeia. Você sabe como é cadeia diferenciada para quem tem dinheiro. Sim. Né? Ela saía, isso aí foi... Ela saía para passear, isso aí foi objeto, inclusive, de investigações internas e de punições internas. Pessoas que facilitaram foram punidas, mas ela não foi, entende? Então é isso. É muito chocante. Não sei que existem muitas cadeias dentro de uma cadeia, né? Dependendo do que a pessoa tem para oferecer. Então, é muito chocante a gente entender isso. Ela tinha cabeleireiros, tinha pessoas, outras pretas. Muito bom esse canal, viu? Quem gosta de direito aí, o Evandro, é ótimo entrevistador, viu? O que ela está falando é que o Evandro pergunta, né? Você acha que existiu justiça? Como que vai ter justiça se você perdeu sua filha, gente? Né? Jamais. Sim, e quando a pessoa tem dinheiro, como no caso ela era uma menina muito rica. Ela, por exemplo, quando ela teve o filho, todas as presas que têm filhos têm que ir para o Talavera Bruce. Ela pisou lá, não gostou de lá, fingiu que teve um ataque, foi retirada e o presídio lá, a delegacia de Niterói, foi reformada para abrir. Tem o documentário aqui no Globoplay, né? Eu não tive coragem de assistir, eu não consigo, não tenho estômago, porque na época eu era jornalista, acabei cobrindo foi uma das primeiras coisas horríveis que eu cobri na minha vida. Ali como jornalista, tinha começado há 1 ano. Isso é um absurdo. Teve uma investigação sobre isso não deu para entrar na série, mas eu dei para eles. A investigação que teve sobre isso, o relatório da psicóloga, das pessoas que foram averiguar isso, o pai botou chuveiro elétrico, esse tipo de coisa. É complicado. Então, é onde a justiça perde o nome. Perde o nome, pois é. É onde a justiça perde Não cortaram-lhe o cabelo, como cortam das outras presas, entende? Então, é isso. E aí alguém ainda fala, não, mas os presídios estão muito cheios. Os presídios estão muito cheios para aquele ladrãozinho pé de chinelo. Ah, sim. Entendeu? Que não tem bons advogados. É verdade. Que não conhece um juiz, não conhece
não tem influência, o poder. Se tiver um bom advogado, você não fica preso. Eles tive que fazer. Eu tive que fazer para o caso não cair no esquecimento. Sim. Porque tudo se faz para que o julgamento seja adiado daqui a 10, 15 anos. Quanto mais tempo, melhor. E você tem recursos para isso, você sabe, né? São milhares de possibilidades de você postergar um julgamento. Sim. Justiça pelas próprias mãos. Eu acho que o que valoriza a vida da minha filha, como o que vai valorizar a vida do pequeno Henry, é essa justiça ser feita pelo Estado, pelos juízes, pelo povo que vai sentar ali representando a sociedade e reprovando aquilo que foi feito. É isso que vai dar a cidadania para a vítima, entende? E não... Incrível, incrível a força dessa mulher aí, viu? Que, por sinal, agora, né, como vocês sabem, pediu demissão da Globo, porque a Globo queria interferir aí na história dela, porque tratava de aborto, e aí não pode mexer com aborto, porque aborto não sei o quê, enfim, né? Tá aí, mas quando foi para continuar escrevendo, eu não consigo imaginar o que é isso. Eu não consigo imaginar o que é uma mãe tendo que continuar uma história de ficção na qual a filha foi morta na vida real. Não consigo imaginar. Mas isso é uma parte aí da história da TV brasileira, tá bom? Quando eu tiver histórias, que Babel, que... Então, isso é uma parte da história da TV brasileira. Quando eu tiver mais histórias, quando eu vou colocando aqui, tá bom? Meu abraço na Glória Pérez, essa novelista talentosíssima, batalhadora, fez muito bem para o país com suas novelas, né? Não é lacração que ela fazia, né? Ela traz mensagens. É diferente do que acontece hoje na Globo, né? Uma coisa é prestação de serviço público, outra coisa é a lacrátia.